Gente, viajar é muito bom, né? Vocês viram aí no episódio anterior que eu conversei com a Isa, falei pra ela que esse é meu objetivo a curto prazo. Eu quero viajar com a Maia, quem sabe, para conhecer a neve, né? Então, ela me apresentou algumas possibilidades de investimentos, definiu o meu perfil como moderado e agora eu vou lá bater um papo com ela. Tenho 5 mil reais para aportar para realizar esse sonho. Vamos ver a carteira de investimentos que ela me apresenta. Bora lá? Vamos lá pro BTG. No primeiro episódio, a gente conheceu o meu perfil como investidora e ele é moderado. Hoje a gente vai entender um pouco melhor e conhecer a minha carteira de investimentos com a Isa. E entender também quais são os seus objetivos de investimento com esse recurso que você vai manter aqui investido dentro do BTG Pactual. A partir disso, então, a gente estruturou uma carteira de investimentos para você, tá? Que vai focar em diversificação do seu portfólio, em renda fixa, fundos de investimento imobiliário e ações. A parcela de renda fixa, ela vai vir maior para a gente aproveitar esse momento econômico aqui com taxas mais atrativas para esse produto de investimento. Vamos começar então pela renda fixa, que eu quero entender tudo aí desse cenário de renda fixa. Opa! Falando em renda fixa, a renda fixa é um tipo de investimento que tem prazos pré-estabelecidos. Com ela, você consegue ter uma noção de qual vai ser o seu retorno. Na prática, funciona assim. Ao investir em renda fixa, você está emprestando seu dinheiro para o banco e mais para frente, ele te devolve com juros. Dentro de renda fixa, temos os títulos pré-fixados e pós-fixados. Com os títulos pré-fixados, você já fica sabendo qual será o rendimento até o vencimento. Com os títulos pós-fixados, a rentabilidade vai depender do desempenho de um indexador econômico. São eles taxa Selic, CDI ou IPCA. Dessa forma, é possível ter uma noção de qual vai ser o seu retorno, mas você só saberá o valor exato na data do resgate. Você também pode aplicar em fundos que têm características de ambos, ou seja, uma parte tem rentabilidade pré-fixada e outra pós-fixada. Vou te mostrar aqui o que a gente estruturou para a sua carteira de investimentos. A renda fixa é um tripé composto ali por diferentes investimentos. Então a gente está falando aqui que a renda fixa, tá? Ela é basicamente composta por ativos pós-fixados, pré-fixados e ativos indexados à inflação, que a gente vai utilizar aqui o IPCA, que é basicamente uma forma que o IBGE criou de conseguir ali analisar qual é o momento, qual é a inflação do país naquele momento. Então, da parte de pós-fixada, essa é a estratégia mais importante da sua carteira. Por isso que ela leva o maior percentual. Nesse momento, então, pelo seu perfil moderado, a gente sugere que você coloque 41% dos seus investimentos. Qual foi a nossa ideia, tá? Dentro desses 41%, a gente vai colocar um fundo de investimento do BTG Pactual CDB Plus. É um fundo que possui liquidez diária e ele vai ser um importante mecanismo para que você surfe a taxa de juros, para que você tenha ali o retorno da taxa de juros no seu portfólio. Ao mesmo tempo, ele vai ser um importante mecanismo para a sua reserva de emergência ou reserva de oportunidade. Também conhecido como Certificado de Depósito Bancário, o CDB é um dos mais tradicionais títulos de renda fixa. E você sabe como o seu saldo aumenta com o CDB? Você empresta o dinheiro para o banco ter mais liquidez em operações e quando passar o tempo que vocês acordaram, o banco devolve o seu dinheiro com juros, aumentando o seu saldo. Ele também pode ser pré-fixado, pós-fixado ou híbrido e é segurado pelo FGC. Mas fique atento, tem incidência de imposto de renda de acordo com a tabela regressiva no resgate ou no vencimento. Isa, me explica um pouquinho melhor o que é reserva de emergência. Eu não sei esses termos, mas eu tô aprendendo tudo aqui. E vocês, estão aprendendo também? A reserva de emergência ela é um importante mecanismo para que, se porventura aconteça algum imprevisto na sua vida, você tenha um dinheiro fácil para você resgatar. E aí eu não perco nada do que ele rendeu se eu precisar resgatá-lo. Você não perde absolutamente nada. A ideia é que esse recurso ele seja pelo menos garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito e que você consiga resgatar esse recurso em D0,
tá? No mesmo dia. Falando um pouco sobre a segunda parcela, que é a pré-fixada, ela sempre leva um percentual menor na carteira, mas ainda assim um percentual importante, que é importante que os investidores tenham. O porquê que o ativo pré-fixado ele é importante? Porque independentemente do cenário econômico, a gente está falando então que no momento que você aplica na pré-fixada, você já sabe qual é o percentual que, se você levar até o vencimento, você vai ter de retorno na sua carteira de investimentos. A pré-fixada, então, a gente destinou ali um percentual de 3% da sua carteira, uma LCA, para que você consiga, tá, ter um retorno na sua carteira de investimentos, também atrelado à taxa de juros, só que isento de imposto de renda e IOF. Que bom! LCA significa Letra de Crédito do Agronegócio. É uma opção de renda fixa. É um investimento de baixo risco, isento de imposto de renda sobre os rendimentos para pessoas físicas. Funciona assim: quando uma instituição que financia agronegócio precisa de verba imediata, ela pega seu dinheiro emprestado e te devolve um valor maior na data de vencimento combinada. Esse tipo de investimento pode ser pré-fixado, pós-fixado ou híbrido. A rentabilidade costuma ser superior ao CDI e é um investimento assegurado pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, com um limite de R$ 250 mil por CPF ou CNPJ. Tá, então aqui o foco principal, a gente já colocou 41% na pós-fixada em vez da pré, mesmo com a Selic estando alta, justamente por causa da liquidez. Exatamente. Bom, o terceiro tripé, então, é a inflação. Basicamente, a gente destinou, então, para essa parcela, né, 16%. E o que a gente colocou aqui nessa classe, nessa importante classe de investimento, que são as rendas fixas, né, atreladas à inflação? A gente colocou, então, um CRA, que é um certificado do recebível do agronegócio. CRA é um título de renda fixa que significa Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Na prática, funciona assim: ao investir nele, você está comprando rendimento de créditos para financiamento de projetos de agronegócio e o seu dinheiro vai ser devolvido lá na frente com juros, ou seja, o seu saldo aumenta. Diferente da LCA, ele não é assegurado pelo FGC e por isso tem um risco mais alto e chances de rentabilidades mais altas também. Quando a gente fala então dos CRAs, eu selecionei um ativo que possui pagamento de juros mensais. Então, se você achava que só fundos de investimento imobiliários pagavam mensalmente, a gente também tem as rendas fixas isentas de imposto de renda, que tem o fluxo de pagamento de juros na sua carteira. Então aqui a gente totaliza os 60% em renda fixa do aporte que eu fiz na minha conta do BTG, né? Exato. Agora me fala uma coisa, por que não Tesouro Direto? Não tô vendo ele aí. Bom, isso é uma dúvida comum e eu gostaria de te dizer que, dado todo o seu perfil de investimento, tá? E os seus objetivos que são atrelados ali a uma carteira mais médio prazo mesmo, a gente resolveu então aproveitar um momento aqui de mercado onde a gente consegue encontrar ativos de LCI e LCA isentos de imposto de renda para colocar na sua carteira. É uma coisa que o Tesouro Direto não é. O Tesouro Direto hoje existe a incidência do imposto de renda, tá? Por isso mesmo que a gente preferiu, na verdade, compor a sua carteira com ativos isentos. Tá vendo como é importante ter uma consultora? Eu já ia jogar tudo no Tesouro Direto, que falam tanto do Tesouro Direto e eu não sabia dessa incidência de imposto e que outras possibilidades não tem. Imposto de renda, IOF, então precisa ficar atento a isso também, né? Exatamente. Bom, hoje foi uma verdadeira aula, acho que deu pra gente aprender bastante sobre renda fixa, mas ainda temos uma outra porcentagem para explorar outros investimentos e eu quero aprender bastante sobre fundos imobiliários. Mas isso a gente deixa para um próximo episódio. Até lá! Isa, o que são os FIIs e qual é a grande vantagem desse fundo de investimento?